Capítulo 9. O fogo do Espírito Santo. Quem é egoísta demais para admitir que precisa de Deus sempre vai acabar perdendo o melhor da vida, pois o que é mais excelente está reservado para aqueles que dependem do Senhor. Nesse mundo físico, é possível conquistar muitas coisas pela força do nosso braço e do nosso intelecto. Porém, as vitórias que realmente importam, que são valiosas no céu, só podem ser obtidas com a ajuda do Espírito Santo. A própria palavra de Deus diz em Zacarias 4:6 que nossa vitória não virá nem por força, nem por violência, mas sim pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Deus é o único ser no universo que é onipotente. Ele detém todo o poder sobre todas as coisas. Nada nem ninguém prevalece contra seu poder. Ele é implacável, invencível e inabalável. E o mais extraordinário é que toda essa autoridade, que foi capaz de criar o universo, o mundo e toda a vida, foi depositada dentro de nós, pelo Senhor, quando recebemos seu Espírito Santo. Quando entregamos nossa vida a Jesus e somos revestidos pelo seu Espírito por meio do batismo, passamos a ter acesso ao seu poder para operar sinais, milagres e maravilhas. E assim temos acesso ao sobrenatural de uma maneira completamente natural. Compreendemos que a solução para aqueles que estão morrendo no mundo é Jesus Cristo, enquanto a resposta para os cristãos que estão se esfriando dentro da igreja é aprender a cultivar a intimidade com o Espírito Santo e ser cheio do seu fogo. Inclusive, na própria Bíblia, o Espírito do Senhor é representado pelo fogo. No dia de Pentecostes, quando os discípulos foram batizados, algo que parecia como línguas de fogo pousou sobre cada um. Atos 2 e 4. Além disso, a palavra de Deus fala sobre não apagar o Espírito, assim como se apaga um fogo. 1 aos Tessalonicenses 5,19. E no Antigo Testamento, a glória da presença de Deus normalmente se manifestava por meio do fogo. Como expliquei no capítulo 5 deste livro, temos o privilégio de viver na era do Espírito Santo, o Deus Espírito. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele mesmo falou que teria de nos deixar para nosso próprio bem, para que o Espírito de Deus pudesse vir, ter intimidade conosco e nos conduzir para o caminho do Senhor. João 16, 7 e 8. Nós estamos na melhor das eras, no momento mais oportuno da história para viver a vontade de Deus. Mas será que somos conscientes deste privilégio? Será que temos aproveitado essa oportunidade com tudo o que possuímos ou estamos deixando o fogo do Espírito apagar? Cuidado para não apagar o fogo. Não apagueis o Espírito. 1 aos Tessalonicenses 5,19. Em sua primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos adverte sobre o cuidado que devemos ter para não apagar o Espírito de Deus. Uma das coisas que fazem com que o fogo do Espírito se apague em nós é quando perdemos o prazer de buscar comunhão com Ele. Em outras palavras, quando entramos em um estado de apatia e frieza espiritual, que nos faz ficar indiferentes à presença dele ou desinteressado pelas coisas eternas. Toda pessoa que se converteu de verdade já experimentou o prazer de estar constantemente conhecendo mais a Deus, dia após dia, por meio da leitura das Escrituras Sagradas e de uma vida de adoração e oração. É nessa fase que nós temos alegria para servir e fome de estar com Deus em todo o tempo, a ponto de não querer perder nenhuma reunião de célula, culto ou vigília, porque tudo é gostoso demais.
Contudo, é exatamente nessa etapa do primeiro amor que o diabo sorrateiramente tenta fazer com que esses sentimentos esfriem, direcionando o nosso foco para o que nos gera medo, insegurança, ansiedade e incredulidade. É nesse momento em que nos sentimos mais apaixonados e motivados do que nunca para perseguir o Senhor que o inimigo se sente ameaçado e começa a nos distrair daquilo que deve ser prioridade. Mas o que precisa ocupar o primeiro lugar de nossos corações é o tempo que passamos com Deus e a Sua Palavra. Muitas foram as vezes em que me ocupei demasiadamente com a obra do Senhor e não priorizei o Senhor da obra. Depois de errar muito nessa área, por muitos anos, tenho elencado como prioridade meu tempo com Deus e com Sua Palavra. Mas sei muito bem que só atingi esse objetivo pela graça de Deus. Hoje mesmo, no meu tempo com Ele, eu estava lendo em Colossenses um texto fantástico sobre isso. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, 1 e 2. No meu caso, quando separo meu tempo diário com Deus, gosto de cumpri-lo da seguinte forma. Bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor quer falar comigo nessa manhã? Depois de ouvir sua voz e suas diretrizes, volto e respondo. Agora vou ler sua palavra. Ajude-me, por favor, e me dê uma revelação. Conto com você, meu precioso amigo. Quantas vezes temos jogado fora nosso valioso tempo com coisas banais? Eu creio que tanto eu quanto você, que está ouvindo este livro, vamos passar a priorizar mais nosso tempo com Jesus e o Espírito Santo e a Sua Palavra. É de extrema importância separarmos uma partícula do dia para cultivar essa intimidade com o Senhor através da oração e da meditação da Bíblia. Para exemplificar, tenho uma história interessante sobre esse assunto. Certa vez, o pastor Cho, da Coreia, foi separar um tempo de oração e disse para sua secretária: "Não deixe ninguém me interromper, pois estarei em oração." Enquanto ele estava orando, o presidente da República fez uma ligação e disse para a secretária que desejava falar com o pastor. Então ela respondeu: "Perdão, senhor presidente, mas o pastor Cho está em oração e me deu ordens expressas para não deixar ninguém interrompê-lo." O pastor Cho finalizou seu tempo com Deus. A esposa do presidente ligou para ele e disse: "Pastor, eu quero que você demita a sua secretária, pois meu marido telefonou e ela não permitiu que ele falasse com o Senhor." Então Cho respondeu: "Mas eu mesmo pedi a ela que não deixasse ninguém me interromper, pois estava em oração." A esposa do presidente então retrucou: "Sim, eu sei, mas o meu marido é o presidente da República." Após isso, com todo respeito e humildade, o pastor concluiu: "É verdade, senhora, mas eu estava falando com o presidente do céu." Esse relato nos mostra que muitas vezes o diabo não nos oferecerá coisas ruins, mas sim oportunidades muito boas e atraentes para desviar nosso foco daquilo que é excelente. Seu desejo é nos deixar conformados com o confortável, só para não avançarmos em nosso relacionamento com o Senhor. Em algumas situações, o próprio inimigo vai sugerir que devemos priorizar mais a família, o trabalho, para sermos bons mordomos. E apesar de serem áreas em que precisamos de fato investir dedicação para honrar a Deus, elas jamais devem tomar o lugar dele como prioridade maior. Jesus sempre deve ser o primeiro. Ele mesmo nos disse que se alguém amar cônjuge,
pais ou filhos mais do que a Cristo, essa pessoa não é digna dele. Mateus 37:38. Isso pode ser muito radical para você. Mas se somos mais apaixonados pela nossa família do que por Jesus, estamos errados, porque Ele é o Criador e o Senhor delas. Por isso, não há ninguém mais digno de gratidão, honra e louvor do que Ele. Sem Cristo, nem teríamos família para amar e cuidar. Logo, se quisermos evitar o risco de nos esfriarmos espiritualmente, precisamos ter em mente que Deus é o primeiro em tudo. Ele não pode ficar com o resto, mas deve receber o nosso melhor. O Senhor é digno porque é a fonte de todo o nosso vigor, tempo, criatividade, talento, saúde e riquezas. Ele é merecedor do nosso tudo, porque deu nada menos do que seu melhor para nos libertar do pecado e da morte. Entregou sua própria família ao enviar Jesus para nos salvar. Deus não quer que essa mensagem entre no seu coração para envergonhá-lo ou condená-lo. Ele o ama e está ansioso para despertar você para um amor que não seja, como diz o profeta Oséias, como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Oséias 13:3. Ele não quer que sejamos como as pessoas que chegam atrasadas e saem mais cedo dos assuntos relacionados a Deus, porque reservam para Ele o resto e o melhor guardam para o próprio ego. Eu acredito que nesse exato momento o Espírito Santo está falando ao seu coração. Ele está ao seu lado, clamando para que você seja intenso com Ele e para que confie na palavra de Deus, que diz para não ficarmos ansiosos por nada se tivermos as coisas do reino como prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Eu quero desafiar você a declarar diariamente sobre si mesmo a seguinte verdade: o meu relacionamento com o Senhor é minha prioridade. Eu não vou deixar que o fogo se apague. Quando constantemente trazemos à memória o que é inegociável, dificilmente perderemos de vista o primeiro amor, assim como aconteceu com a igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse. Proteja seu candelabro. Em toda a Ásia Menor, não havia igreja mais excelente do que a de Éfeso. Ela destacava-se por seu testemunho e esforço na expansão do reino de Deus. O apóstolo Paulo ensinou a palavra de Deus ali durante 3 anos. Atos 20:31. Pelo teor e conteúdo da carta de Paulo aos Efésios, observa-se que aquela igreja era muito especial. Contudo, a queixa do Senhor contra ela foi o abandono do primeiro amor. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Apocalipse 2:4 e 5. A vitalidade espiritual que eles possuíam vinham do amor pelo Senhor. Se apagou por causa da religiosidade. Os efésios eram bem equipados no conhecimento das Escrituras, mas eram atrofiados na prática do amor. A frieza pela qual passavam era tão séria que o Senhor os advertiu sobre a grave consequência caso não mudassem: a retirada do seu candelabro. Mas o que era esse candelabro? Era o fogo da presença do Espírito Santo. Deus falou com amor, mas também com firmeza, que se não houvesse uma transformação radical de mentalidade, um arrependimento genuíno, Ele removeria sua presença daquela igreja.
Novamente, eu quero reforçar que Deus não deseja condenar, porque sua insatisfação não é conosco, mas com a ideia de vivermos sem seu fogo. Ele quer aquecer nossos corações e nos fazer sentir mesma paixão incansável que sente por nós. Talvez você esteja sedento pela presença de Deus, querendo muito reacender a chama do primeiro amor, mas não consegue se engajar em coisas básicas, como a disciplina espiritual de jejum, oração, adoração e leitura bíblica, porque está muito interessado em saciar sua carne com entretenimento, compras, comida, conversas, entre outras coisas. E isso é normal, porque naturalmente nossa carne não quer colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. Ela não deseja o que é eterno, mas o que é passageiro, o que nos satisfaz agora. Apesar disso, você pode escolher induzir seu coração e sua mente a enxergar as coisas de Deus como aquilo que mais necessita para viver. Pode construir rotinas e ambientes e assim fazer com que a sua busca pela sua presença seja inevitável. Uma sugestão que gosto de dar para as pessoas desenvolverem um hábito de serem fiéis no seu tempo com Deus é a de ter um lugar certo e uma hora certa, todos os dias. Por exemplo, todas as manhãs de 6 às 6h30, antes de qualquer outra pessoa da casa acordar, tem um encontro marcado com o Senhor na sala de estar. À medida que você escolhe ser fiel e manter o fogo queimando, seu coração vai reacendendo. Não seja condescendente com o pecado. Outro fator usado pelo maligno para apagar o fogo do Espírito Santo em nós é algo que já mencionei anteriormente neste livro, a tolerância. Como vimos no capítulo anterior, nós damos autoridade para tudo com que somos condescendentes e nos tornamos aquilo que toleramos. Por exemplo, se aceitamos doenças físicas ou da alma em nossas vidas, sem ao menos buscar a cura em Deus, nós estamos dando legalidade para que essas enfermidades permaneçam em nosso corpo. Se somos indiferentes à injustiça, manipulação ou violência em nossa casa, trabalho, igreja, cidade e nação, estamos entrando em concordância com essa cultura contrária ao reino de Deus. Se mesmo depois da nossa conversão e do batismo no Espírito Santo, continuamos a cultivar pecados do nosso passado, estamos dando autoridade ao diabo e aos seus demônios. Portanto, se realmente quisermos ser cheios do fogo, precisamos buscar santidade. Devemos nos separar daquilo que contamina nosso coração, tal como a mentira, a fornicação, a murmuração, a maledicência, a avareza, a lascívia, a inveja e o julgamento. Temos de ter tolerância zero em relação ao pecado, porque ele esfria nossa paixão, promove a religiosidade, cauteriza nossa consciência e nos coloca em situação de risco e vergonha. Dessa forma, toda vez em que nos esfriamos espiritualmente, nossa carne se aquece e ganha força para bloquear o nosso relacionamento com Deus. Observe esse princípio da palavra que tem tudo a ver com o que estamos compartilhando. Tudo o que recebemos do Senhor na nova aliança veio através da graça mediante a fé, não somente a salvação. Sabemos que a palavra diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8. Mas a Bíblia também afirma, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Colossenses 2:6. Então tudo o que temos na vida cristã é pela graça mediante a fé. Porém, você sabia que é possível naufragar na fé? Mantendo a fé e a boa consciência, portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Timóteo 1:19. Naufragar significa afundar, sufocar, deixar morrer. Ou seja, entendemos que quando rejeitamos uma boa consciência, corremos o risco de perder a fé.
Por causa disso, muitos cristãos que fazem vista grossa para o pecado acabam esfriando e depois até dizem que nem acreditam mais na palavra de Deus. Veja só o que as Escrituras dizem em Deuteronômio sobre o que acontece quando aceitamos o pecado em nosso dia a dia. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonastes. O Senhor fará que a pestilência te pegue, a ti, até que consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tícia e a febre e a inflamação e com o calor ardente e a secura e com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra debaixo de ti será de ferro. Deuteronômio 28, 20 ao 23. A Bíblia afirma que quando somos condescendentes com o pecado em nossas vidas, os céus se fecham como se estivessem revestidos de bronze e as nossas orações não chegam ao trono do Pai. Além do mais, existem outras passagens bíblicas que reforçam essa ideia. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66, 18. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 1 ao 2. Portanto, precisamos nos quebrantar na presença de Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu não dou mais legalidade para o diabo através da condescendência com os pecados em minha vida. Isso não é uma garantia de que você nunca mais pecará, mas quando nos arrependemos profundamente, o Espírito Santo tem autoridade para nos libertar. Não negligencie os relacionamentos. O terceiro ponto para não apagar o fogo de Deus em sua vida é evitar a negligência com nossos relacionamentos. Como vimos anteriormente em Efésios 5, o apóstolo Paulo nos estimula a sermos cheios do Espírito Santo, porque esse é o estilo de vida para o qual fomos chamados. E nessa mesma passagem, ele também nos revela o segredo para continuarmos nos enchendo do Espírito e do fogo, comunidade e relacionamento. E não vos embriaguei com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hino e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 18 ao 21. Quando compartilhamos, nós crescemos, nos multiplicamos, expandimos aquilo que o Senhor fez em nós e em nosso meio. Em outras palavras, cooperamos com o Espírito Santo ao ficarmos cheios dele e ao falarmos sobre o Senhor em meio às pessoas. Tudo isso retornará para ele, enchendo-o de glória. Uma grande parte dos cristãos se desviam e se enfraquece na fé porque não consegue se conectar a uma igreja, comunidade ou até mesmo se relacionar com seus familiares. Nós precisamos de pessoas para compartilhar tanto o amor quanto a dor. Por isso é essencial para a nossa existência aprendermos a conviver uns com os outros, assim espalhando o fogo que há dentro de nós. É preciso crucificar nosso ego e nos dedicar a construir comunidades cheias do Espírito e do amor perdoador de Cristo. Para preservar o fogo em nós, é necessário mantermos nossos relacionamentos intactos, porque ele precisa ser espalhado por toda a terra, e essa é a forma mais eficaz. Alimentando o fogo. A Bíblia mostra que muitas vezes as pessoas apagam o fogo do Espírito por simplesmente não terem o cuidado de alimentá-lo.
Da mesma maneira que nós podemos ser negligentes com nossa alimentação, para não correr o risco de desenvolver doenças e, no pior dos casos, morrer, precisamos nutrir nosso espírito para que o fogo que arde em nossos corações não se apague. Nós devemos desenvolver o fogo do Espírito Santo a fim de que ele cresça cada vez mais. Mas como podemos fazer isso? Existem 3 maneiras que eu utilizo para manter meu espírito em chamas. 1. Ore em línguas. A primeira delas é por meio da oração em línguas. Ao cultivarmos essa disciplina, estamos orando mistérios e estabelecendo uma comunicação direta com Deus. No momento dessa prática, nosso espírito está intercedendo em favor de nossa edificação pessoal. Desse modo, aumentamos nossa sensibilidade espiritual. Nosso espírito fala diretamente com o Senhor e até oramos em favor de situações de que nem mesmo temos conhecimento ainda, uma vez que pode se tratar de algo que está para acontecer e só o Espírito Santo tem conhecimento prévio. Nós temos uma linguagem sobrenatural para falar diretamente com o Espírito de Deus. Então, use essa arma poderosa e acenda o fogo para ficar cheio da presença de Deus. 2. Seja cheio da palavra de Deus. A segunda maneira é por meio da leitura e da meditação da palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia constantemente, estamos equipando nosso espírito com as verdades e os princípios do Senhor. Suas palavras têm o poder de abrir nossa visão para enxergar situações sobre a perspectiva do Espírito Santo, o que nos traz esperança, coragem, paixão e fé, para tomarmos nossa cruz e andarmos de acordo com o chamado que o Senhor tem para nós. A Bíblia é a espada do Espírito, porque ela tem o poder de cortar fora o que não presta em nossas vidas, abrindo caminho para a unção e o fogo. Contudo, a leitura das Escrituras só pode alimentar nosso fogo se a praticarmos com a ajuda do Espírito Santo. Por isso, sempre devemos ouvi-lo para nos revelar os segredos da palavra. 3. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Por fim, a terceira forma de alimentarmos o fogo do Senhor em nós é por meio da comunhão com seu Espírito. Precisamos ser vulneráveis para desenvolver confiança e sensibilidade à sua voz. O Senhor é a fonte do nosso fogo. É impossível nutri-lo sem dedicar tempo a Ele e, dessa forma, construir intimidade e dependência com Deus. Portanto, seja fiel em conversar com seu melhor amigo todos os dias. Lembre-se, para ouvir sua voz e para dialogar com Ele, é necessário liberar fé. É algo subjetivo, então não desanime se você pensou que ouviu algo e acabou não acertando. Pratique ouvi-lo. Estamos todos aprendendo a escutar sua voz e cultivar essa intimidade com Ele. Sendo assim, cultive a intimidade com o Espírito Santo. Não se esqueça de que Ele sempre vai encorajá-lo e ajudá-lo na sua caminhada de fé. Toda voz da incredulidade, desânimo, tristeza ou condenação certamente não vem do Espírito. Em fé, converse com Ele, ouça sua voz, pois é a experiência mais preciosa que existe. A realidade desse relacionamento cresce através de escolhas baseadas na fé. Pela fé cremos que realmente estamos ouvindo sua voz. Há muitos anos eu tenho o hábito de acordar bem cedo e antes de fazer qualquer coisa, até mesmo antes de ir para o meu lugar de oração, para tirar meu tempo com Deus, me ajoelho do lado da cama, dizendo a seguinte frase: Bom dia, Espírito Santo, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Esse é meu convite para que Ele invada minha realidade, meu dia. É assim que podemos crescer mais em intimidade e confiança com o Senhor. À medida que fui escrevendo este capítulo, o Espírito me mostrou que muitas pessoas seriam poderosamente impactadas por essa mensagem. Ele revelou que muitos corações começariam a queimar espontaneamente, porque o Espírito do Senhor estaria mudando a atmosfera espiritual a cada palavra lida e a cada página virada. Ao fim deste capítulo e da jornada literária que tem sido este livro,
Depois de compartilhar os segredos que Deus tem me confiado para nos tornarmos seus amigos, novamente concluo que a maior chave para sermos plenamente satisfeitos na vida é nos tornarmos íntimos do seu Espírito. Ele deve ser o Senhor de tudo em nossas vidas. Diante disso, não ignore sua presença. No dia a dia, peça ajuda em tudo, não somente para orar e ler a Bíblia. Peça e busque seu auxílio nos seus negócios, nas suas finanças. Acredite em mim, não existe ninguém mais inteligente do que o Espírito Santo. Ore pela ajuda dele na criação dos seus filhos, no seu casamento e nas decisões diárias. E se você for solteiro, peça orientação em relação ao seu cônjuge e à sua vida sentimental. Busque auxílio no seu ministério e nas áreas em que você está cumprindo com o seu destino divino para implantar o reino de Deus aqui na terra. Desse modo, você verá sucesso após sucesso invadir todas as áreas da sua vida. Quando as pessoas começarem a elogiar e a falar palavras maravilhosas sobre você e sobre a sua vida, não se esqueça de que é Ele o responsável pela obra. Dê a Jesus toda a glória, porque o Espírito sempre traz glória para Jesus. E reconheça publicamente que o segredo do seu sucesso é a pessoa do Espírito Santo. A mensagem que deseja ressaltar aqui é que o Espírito Santo sempre deve ser colocado em um lugar de honra, porque Ele é quem nos conduz para onde Cristo e o Pai desejam que estejamos. Portanto, minha oração é que você, meu amado irmão ou minha amada irmã, possa ter o Espírito Santo como seu melhor amigo. Creio que sua vida, sua família, seu destino e todas as áreas serão inundadas com a presença do Espírito Santo de Deus. Enquanto escrevo essas palavras, vejo você alcançando o melhor do Senhor por meio deste relacionamento. Bem-vindo à maior e mais emocionante aventura da sua vida, a intimidade com seu melhor amigo, o Espírito Santo.